Não, hoje eu vou falar um pouquinho ainda de conceitos relacionados aos nossos sentimentos. E eu já falei aqui da evolução do homem animal ao homem espiritual, talvez com outro título, né? Já falei que nós somos espíritos eternos. É fundamental que a gente não se esqueça disso. Que nós somos espíritos que tivemos um início, mas não temos fim. Nós estamos no processo contínuo de aprendizado e de evolução. Só que a gente está no começo, talvez tenhamos chegado, com certeza, na metade dessa caminhada. Mas o importante não é onde a gente está. O importante é a jornada, sabe? O importante é o momento de hoje. Não importa se eu estou num status de muita evolução ou de pouca evolução. Importa é que a gente deve saber que nós estamos num processo de evolução. E tudo o que acontece, a gente deve aproveitar para o nosso crescimento espiritual. Tudo que acontece na nossa vida. Até aquilo que a gente fala assim, ai meu Deus, pisei na bola. Alguém já falou isso com outras palavras, né? Ai, meu Deus, eu falei uma coisa que eu estou tão arrependido que eu não devia ter falado. Alguém já também deve ter pensado alguma coisa assim? Se arrependido de ter falado? Se arrependido de ter feito alguma coisa? Então, tem pessoas que resolvem se maltratar, não é? Tem pessoas que sofrem. Ai, porque eu falei isso? Aí sofre mais ainda. Sabe? Então, a vida acaba sendo um sofrimento porque nós estamos sempre errando e constantemente acertando. Eu repito isso, né? A gente sabe, nós erramos, mas acertamos. Eu gosto também de lembrar do meu xará, o Thomas Alva Edison, que ele não inventou só a lâmpada, não, ele inventou um monte de coisa. E no caso específico da lâmpada, nossa, ele foi muito gozado. Gozado, quer dizer, ele sofreu bullying. Porque ele fracassou, segundo os amigos dele, ele fracassou muitas vezes. Nossa, Edson, você errou de novo. Não tem gente assim? Nossa, Edson, você errou de novo. Ele fez umas 700 experiências, gente, até chegar naquela lâmpada com aquele bulbo, né? Com aquele tipo de uma resistência, passa a corrente, ela aquece, esquenta, começa a se iluminar, e no fim ele viu que se colocasse um gás, e fez muitas experiências até chegar na lâmpada. Aí ele falou assim, não, eu não errei. Eu estava aperfeiçoando o meu invento. Percebe isso? Nós, com o nosso erro, os nossos erros, nós estamos aperfeiçoando o nosso espírito. Isso que é legal. Também, eu vou ser repetitivo, nós somos um ajuntamento de sentimentos. Né? Nós somos humildes, somos generosos, nós somos orgulhosos, somos egocêntricos, diversas vezes. Né? Diversas vezes. Então, nós temos um pouquinho de tudo. Nós temos as coisas. Esses dias eu estava vendo alguns filmes dos animais, e estava vendo o relacionamento dos macacos. Eu falei, nossa, tem muita gente parecida com eles. Sabe? Não no jeitão. Bem, não vou entrar em detalhes, mas nós evoluímos muito, com certeza, do tempo que nós vivíamos no espírito ainda ligado ao mundo animal. E nós ainda temos o orgulho, nós temos a vaidade, somos ainda ciumentos, apegados à matéria em excesso, nós somos, invejosos,
Mas a gente, como eu falei, a gente já viveu tanto e já temos o lado oposto de tudo isso que eu falei. Quanto, do outro lado, ainda nós não sabemos. E como é que nós sabemos como é que nós estamos? Sabe? Por isso que eu coloquei esse título da palestra de hoje, Observando as Nossas Emoções. E se a gente observar as nossas emoções, aquelas que vêm sem a gente controlar, sabe? Controlar, assim, tanto a emoção de alegria, quando nasce um filho, quando nasce um neto, sabe? Quando o seu filho se forma, quando você vai na escolinha e vê o seu netinho, o seu filho dançando a quadrilha e ainda tímido, né? A gente sente, quem passou por isso, sente emoções que são maravilhosas. Então, essa emoção que nós sentimos, essa alegria, às vezes aquela lágrima nos olhos, que é de felicidade, né? Que é de felicidade, demonstram o ser humano que nós somos. Demonstram quanto que nós somos amorosos. Mas ainda, lógico, é um amor muito apegado. Porque se o meu vizinho me convidasse para assistir o filho dele dançar quadrilha na escola, eu detesto. É horrível, eu não vou. Se alguém quiser ir, eu posso passar o celular de vocês, mas eu já não vou com o mesmo prazer, né? Então, tudo isso é gradual. A nossa evolução é gradual. Mas tem também aquelas outras emoções que nós sentimos. O, o Wanderlei falou na semana passada, até comentei com ele hoje à tarde, ele falou do exemplo, né, da importância do exemplo. Falou assim, então, eu falo aqui que a gente deve ser bom, generoso, calmo, etc. Aí a gente sai, todo mundo junto, vai lá fora, a gente se despede, eu entro no meu carro, vou sair, um carro quase me fecha, e eu xingo toda a geração dele, né? Então, é nesse momento que ele, não é o caso, porque ele é um gentleman. A mulher dele falou assim, sei. Mas pelo que eu conheço, é sempre, há muitos anos, né? Então, é nesse momento que a gente mostra verdadeiramente o sentimento que nós temos aqui dentro de nós. E ele se manifesta também dessa forma, em pensar. Um colega nosso, foi meu aluno, né? Eu já falei 20 vezes dele, o Pedro Gerson, que muitos conhecem. Ele, naquele processo de melhoria íntima, que fazia parte da escola de iniciação espiritual, ele tinha uma caderneta pessoal que ele analisava as suas atitudes, analisava suas emoções, e ele colocava assim, eu acho que eu tive um avanço, eu era muito nervoso no trânsito, e alguém me fechava, eu ia atrás, xingava o cara, tal. E agora eu só penso, entendeu? E ele ainda foi tão engraçado que ele falou assim, agora eu xingo de bobão. Tá? É uma evolução, é pouca coisa, mas é uma caminhada para frente. E nessa caminhada nós encontramos obstáculos, nós encontramos, assim, experiências, né? Vivências que mexem com a gente. Uma delas, que eu vou falar um pouquinho mais aqui hoje, é com relação à mágoa. Mas antes disso, deixa eu contar uma historinha rapidinho. Uma história do saco de batatas. Alguém conhece a história do saco de batatas? Você conhece? E o saco de pedras? É a mesma coisa. Bom, é a mesma metáfora. Um aluno, né, com seus professores,
Um professor com seus alunos, vendo que eles tinham algum probleminha entre eles, e alguns problemas particulares, ele falou assim, fazer um exercício com vocês. Vocês amanhã tragam na escola algumas batatas e um saco. Esquisito, né? Nós vamos cozinhar aqui, vamos fazer uma experiência. Aí foram para a escola, aí o professor falou assim, então vocês, por favor, agora escrevam numa batata o nome de uma pessoa que você não gosta, que você tem problemas. Então, se fosse pedra, eles iriam escrever na pedra. E quanto maior o problema, maior a pedra. Quanto maior o problema, maior a batata. Tá? Então, cada um escreveu em 5 batatas, um fulaninho, ciclano, minha mãe, meu pai que me castiga, eu que não ganho mesada o suficiente, isso me dá raiva. Né? Então, depois, ele falou assim, agora vocês colocam tudo isso num saco de batatas que vocês trouxeram para vocês, e vocês vão para casa, levem esse saco, e por uma semana vocês vão levar esse saco de batatas em todos os lugares em que vocês forem. Senão vocês vão ter 0. Tem que ameaçar, senão ninguém vai segurar um saco de batata. Aí assim foi. E aí ele viu, professor, que os alunos já estavam ficando nervosos. O que está acontecendo? Ai, professor, não aguento mais carregar esse saco de batata. Por quê? É porque ele agora está muito mais pesado. E tem umas batatas que apodreceram e estão um cheiro insuportável. O que eu faço? Então, vocês vão ficar mais um dia e amanhã nós vamos conversar. Traga um saco de batata. Aí, quando eles foram no dia seguinte, o professor falou para ele, vamos lá, tá vendo? Nessas batatas, vocês colocaram os sentimentos que vocês têm para determinadas pessoas. Papai, irmãzinha, um amiguinho, um vizinho. Né? E eu peço um exercício agora para vocês, mentalmente. Vamos pensar se a gente escreveria algum nome na batata. Não, mas algum nome na batata. Se nós tivéssemos essas batatas, esse saco, se a gente ia ter algum nome, assim, que tamanho seria essa batata? Tá? Então, vocês percebem a lição que o professor está dando no final? Que esses sentimentos e essas emoções que às vezes ficam reprimidas pesam muito na nossa vida. Chega até a cheirar mal. Então, os sentimentos de mágoa, principalmente, os sentimentos de rancor, fazem muito mal. Eu estava conversando com a Yara, falei, Yara, não vou dar os exemplos que ela me passou, lógico, porque foi um segredo de justiça. Falei, Yara, me dá alguns exemplos de mágoa que a gente possa sentir. Aí, estava difícil de lembrar. Estava difícil, mas que exemplo é esse? Vocês têm algum exemplo de mágoa que a gente pode carregar? Mágoa com um parente? Uma pessoa que nós amamos e que um dia falou alguma coisa para nós que deixou a gente muito magoado, muito chateado. Dá uma pensadinha. Vocês podem escrever no quadro branco. Alguém já teve decepção com alguém? Em que você esperava uma coisa de uma determinada pessoa, se acreditava naquela pessoa, e de repente aquela pessoa faz alguma coisa que te deixa decepcionado? Uma criança que fala alguma coisa para você?
E você faz tudo, educa, vai, de repente ela fala alguma coisa, ou age de uma forma que faz com que você se decepcione com essa criança, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com filhos. Isso acontece, não acontece? Isso aconteceu comigo, ou com a Yara. Acontece com uma certa frequência até. Por que que uma pessoa, você percebe que ela está triste? Porque a mágoa causa uma tristeza. A mágoa, a lembrança daquele fato causa uma reação na gente. Uma reação que mexe aqui conosco. E aí, intimamente, eu não estou generalizando, hein? Tá? Vamos falar disso. Intimamente, a gente fala, ai, meu Deus, eu não merecia isso. Eu sempre fui legal com essa pessoa. E, de repente, aquilo mexe comigo. E quantas vezes, sem perceber, nós magoamos determinadas pessoas? Sabe por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros. E nós criamos expectativas, como os outros também esperam da gente. Nossa, eu nunca pensei que eu iria ouvir isso de você. O seu mundo cai. Quando é uma coisinha simples, é uma coisa que a gente fala. Quantas vezes a gente, no dia a dia, no lar, nós falamos uma coisa que a gente não deveria ter falado. Às vezes a gente até fala de propósito. E eu estou falando por mim, hein? Tá? Às vezes a gente fala uma coisa que fala assim, agora eu vou machucar. Sabe? Às vezes não. Quantas vezes aconteceu comigo de alguém ter ficado chateado comigo e eu não sabia por que ficou chateado comigo? Alguma coisa eu tinha feito. Mas aquela pessoa sentiu. E por que aquela pessoa sentiu uma coisa que eu nunca percebi que eu estava fazendo ou causando mal? Por que algumas pessoas sentem mais do que outras? Vocês já pensaram nisso? Porque algumas pessoas são mais... O termo bonito são mais sensíveis. O termo que a gente deve entender são mais suscetíveis. E o outro, aquele que a gente coloca assim, ó, preciso melhorar, ninguém gosta de colocar isso, preciso melhorar o meu melindre. Vocês conhecem que tem pessoas que são mais sensíveis, mais melindrosos ou melindrosas do que outras? Por exemplo, que eu falo com uma determinada pessoa, eu tranquilamente vai levar na brincadeira, ou então vai falar, pô, Edson, você falou isso sério comigo, né? Aí eu vou falar com outra pessoa, não tem nada a ver com vocês, vocês estão aqui na boca do gargarejo, e eu sempre aponto aqui, né? Aí, uma outra pessoa já fica, meu Deus, o que ele pensa que eu sou? Por que ele falou isso de mim? E o pior é que, dependendo da gravidade da coisa, essa pessoa vai levar para casa e não vai dormir direito porque vai pensar naquilo e consegue repetir as palavras exatas que lhe foram faladas, mas talvez não com aquela vibração que foi falada. E tem pessoas que vão acordar e aquilo vai estar no pensamento, reverberando aquilo que
foi falado. Pode ser até por mal, ou sem querer. A verdade é que um fato externo encontra abrigo em algumas pessoas que se magoam. Então, é uma reação. Vocês já viram falar que existem as pessoas que são reativas e as pessoas que são proativas? Quem que você gostaria que trabalhasse no seu time? Uma pessoa reativa ou uma pessoa proativa? Proativa é aquela pessoa que você não precisa mandar. Ela faz. Ela toma decisão. Ela vai. A pessoa reativa é aquela que espera ser mandado. Sabe por quê? Muitas vezes porque tem medo de tomar uma decisão errada. Muitas vezes porque ela acha que pode errar e vão chamar de atenção. E quando o chefe chama atenção, não chama atenção, mas vai fazer uma avaliação do seu funcionário, aquele que é proativo, ele vai receber aquela crítica, olha, cara, tudo bem, mas você precisaria melhorar um pouquinho o seu inglês, porque... Aí o cara, não é aquele otimista, ele fala assim, é verdade, eu preciso melhorar, porque tem oportunidades que exigem isso. O outro que é reativo, e que tem melindres, e que não tem muita confiança, ah, nossa, mas o cara não gosta de mim. É mais ou menos assim? O cara não gosta de mim, porque ele foi me avaliar e viu muitos pontos negativos que eu tenho, imagina, né? É um pecado falar que o outro tem um ponto negativo. Então, isso está muito ligado à autoestima da pessoa. A autoestima pode ser alta, normal ou baixa. As pessoas com baixa autoestima precisam estar sempre, olha, que legal esse trabalho que você fez, parabéns. A pessoa que vem falar aqui e tem uma baixa autoestima, você espera, olha, foi boa a sua palestra. Eu tenho baixa autoestima. Pessoas que exigem o tapinha nas costas. Nossa, eu não aguento, Yara. Nossa, essa sopa estava deliciosa, Yara. Eu passei a tarde inteira pensando na sopa. Ela fica lá. É hoje? Agora, se eu chego e falar assim, ai, bem, você está fazendo a sopa outra vez. Acabou, gente. É uma semana de cara fechada. Não, nós já estamos, assim, engrenados. Bem, mas existem pessoas que são muito propensas a esse tipo de sentimento. E o que acontece com as pessoas que têm muita facilidade em se magoar? Como é que a gente percebe que a pessoa não está bem? Você está legal hoje. Você está bem. Mas, isso, pelas feições. A pessoa está sorrindo. A minha mulher falou ontem, você está mal-humorado. Eu estou mal-humorado. Eu não sabia por quê. Mas eu tentei pensar. E aí até eu descobri, mas o meu orgulho não permitia que eu falasse para ela, porque eu estava mal-humorado. Olha aí, o diálogo é fundamental, mas nem sempre a gente consegue, porque às vezes o nosso orgulho
não deixa a gente falar claramente que era uma besteira. Às vezes era uma coisinha, sabe? E se eu falar para minha mulher que eu fiquei mal-humorado por causa dessa coisinha, ela fala assim, puxa vida, hein? Está valorizando cada coisa. Tá? Mas tem pessoas que ficam muito magoadas e têm mágoas do passado. Não é de hoje. Não é do que aconteceu ontem. É do que aconteceu há 10 anos atrás. Ou que aconteceu, ainda guarda um certo rancor de 20 anos atrás. Gente, uma pessoa depois de 10, 20 anos está revivendo as palavras que alguém lhe falou que machucaram demais. Sabe como chama isso? Ressentimento. As pessoas continuam ressentindo o mesmo que aconteceu no passado e passam a viver o passado, a tristeza do passado, carregando para o presente. Então, é necessário que a gente perceba isso. Tá? Como é que a gente pode sair desse poço, que é um poço sem fundo? Sabe qual é o fundo desse poço? Se nós não sairmos, tá? Dessa tristeza, ai meu Deus, a pessoa me ofendeu, me fez isso, ou eu esperava que ela me fizesse isso e ela não fez. A decepção. A gente esperava que uma pessoa que não é ela, é outra pessoa, fizesse alguma coisa sem falar. Ô, meu amigo, eu queria que você tivesse feito isso, mas você não me falou. Mas eu fiquei chateado. Entende como que é? Às vezes nós nos chateamos por bobagens. E uma atrás da outra. E a pessoa, quanto mais se chateia, as nossas vibrações, elas vão caindo. Imagina a pessoa magoada, cheia de nhanhanhã, vibração cai. Você olha para os olhos das pessoas, e os olhos são a vitrine da alma, do espírito. Você olha para a pessoa e você é capaz de observar se aquela pessoa está bem, se aquela pessoa tem luz, sabe? É impressionante, tá? Como isso é possível. E essas pessoas estão tristes. Tanta coisa que acontece, tanta coisa que aconteceu. Tá? E vai acumulando. E vai acumulando. Essa tristeza tem dois problemas que ela pode causar. Um deles é o lado espiritual. Se a minha vibração cai, eu começo a atrair a espiritualidade ligada a essas vibrações. Tá? Então, você vê, às vezes um espírito que vira um espírito obsessor foi chamado por nós, porque nós deixamos a nossa vibração cair e ele gostou. E ele vem, é o tal do encosto negativo. Ele vem e se aproxima de nós e nos deixa mais tristes ainda. E esse processo pode evoluir, vai evoluir até uma depressão e até em casos mais graves, né? Graves, de doenças, tá? Ansiedade e até casos de suicídio, tá? Quando a gente não corta isso. Como é que a gente pode cortar isso? A gente pode cortar isso com uma boa terapia. Terapia com psicólogo é importante, se na família a gente não consegue, por um psicólogo. E com bom centro espírita, com boas orientações, que falem para você, gente,
Vigia os teus pensamentos. Veja o que você pode melhorar. Tá? Às vezes a gente condena alguém porque nos magoou, mas a gente precisa pensar o que levou aquela pessoa a sentir aquilo. Às vezes aquela pessoa que se magoou com você está num drama terrível, está com um problema na família. Então, quando você sabe disso, o que a gente faz? A gente releva, a gente perdoa até. Não é fácil perdoar, mas quando a gente compreende por que a pessoa agiu daquela forma, o perdão vem direto. Tá? São saídas que a gente tem. O outro caso é aquele que não está envolvido espiritualmente, mas essa excesso, essa mágoa, essa decepção, ela joga no nosso organismo tantos hormônios, tantos venenos que o nosso corpo joga para o cérebro, sabe? Porque tem uma reação ali e o nosso corpo está querendo sempre se defender de algum mal que possa causar. E muitas vezes essa defesa, vamos supor, a pessoa que é muito ansiosa, joga, né, no seu corpo diversos hormônios, tá? Diversas químicas. E essas químicas fazem um estrago enorme, tanto no nosso cérebro, quanto no nosso organismo. Então, pode afetar o nosso equilíbrio, pode afetar o nosso jeito de ser. Tem aquelas pessoas que são, tudo legal, tudo ótimo, hoje é tudo terrível. Eu não sei o que aconteceu comigo, sabe? A pessoa não tem um controle. Tá? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está no céu, outro dia está no inferno. Isso não é normal. O normal é um estado de serenidade. A busca é o estado de serenidade. Mas a serenidade propriamente dita é uma conquista do espírito. Nós não vamos conquistar a serenidade de hoje para amanhã. Mas nós podemos lembrar, opa, essa emoção que está vindo de dentro de mim não está boa. Vigilância. Eu não vou deixar ela aqui, eu não vou deixar essa energia dentro de mim, que aí te deixa doente. Tá? Eu tenho que reconhecer que eu senti essa emoção, que ela veio porque eu ainda tenho determinados sentimentos, e agora eu vou falar assim, eu não vou xingar nem bater em ninguém. Eu só vou pensar, bom, tá? Eu transformo essa energia. Em outras palavras, eu estou falando para vocês usar muito da inteligência emocional. Tá? A gente não deve se deixar dominar pelos nossos sentimentos inferiores que causam essas emoções que nos fazem mal. É necessário um trabalho de reforma íntima. Tá? Procurar mudar um pouquinho, procurar confiar mais nas pessoas, não exija do próximo aquilo que você exige de você. Se você é uma pessoa chata, com limpeza, com organização, com ordem, e vai casar com um cara que não é assim, mas se briga. Sabe? A gente procura educar, falar, mas cada um que deve ser respeitado. Tá bom? Agora só vou ler 2 páginas que eu fiz aqui e nem li, tá? Então,
Problemas espirituais e mágoa. Quem sente mágoa com frequência pode atrair espíritos afins, eu falei. Espíritos negativos podem nos influenciar a sentirmos a mágoa. Requer vigilância, pensar o bem, fazer o bem, compreender o próximo. E terapia com psicólogo ajuda bastante. Fazer a reforma íntima, ir num bom centro, tomar passes. E mais alguma coisa, o perdão, né? O perdão é a coisa mais difícil, não é fácil da gente perdoar. Não é fácil. Ainda mais quando a origem do problema foi muito grave. Mas a gente pode começar a pensar que o outro que causou estava meio desequilibrado naquele momento. Então, eu vou deixar passar uma coisa. Mas eu não posso permitir que uma pessoa desequilibrada me diga como é que eu tenho que sentir. Tá? Se alguém me fez um mal, se alguém falou alguma coisa de mim, eu não vou permitir que aquela pessoa me desequilibre. Posso fazer isso? Agora, se eu sou nhanhanhã, eu sou muito sensível, a gente vai deixar aquela pessoa me machucar. Certo? Depende muito de nós. Um pouquinho cada dia. Tá bom? Eu vou terminar por aqui. Você quer fazer as vibrações? Quer que eu leve um? Não, não pode. Pode vir. Boa noite a todos. Então, após essa palestra, vamos para as nossas vibrações em agradecimento às palavras, ao que entrou no nosso coração, que possamos assimilar a mensagem, refletir sobre ela. E não é uma retribuição, não é uma forma de compensação, mas a gente deve agradecer por esta oportunidade de ouvir uma boa palavra, algo que nos possa ajudar a evoluir um pouquinho sobre algum sentimento do que foi comentado. Todo trabalho espiritual termina com as vibrações, que é uma forma, uma demonstração, uma doação de amor. Então, neste momento, abramos o nosso coração e permitamos doar. Doar emoção, doar amor, doar luz para todo o planeta Terra. O lindo planeta azul em que fomos destinados a passar por esta encarnação. Talvez tenhamos passado por várias outras. E ainda passemos por várias. Mas é aqui que nós ou escolhemos ou fomos determinados a passar por este tempinho aqui. Né? Então, doações amorosas ao nosso planeta Terra, a todos os cantos, a todos os continentes, a todos os povos, os mais longínquos lugares. Doação aos governantes de cada um desses países, principalmente aqueles que neste momento, e nós sabemos que estão passando por guerras, por intempéries da natureza, por insurreições de motivo religioso, motivo político, motivo de poder em geral. Vibrações para o nosso Brasil. Procure visualizar o contorno do nosso país, de leste a oeste, de norte a sul, da América Chão. Todos os nossos governantes das várias esferas, estadual, municipal, federal, os conselhos de bairros, nossos amigos, nossos vizinhos,
para todos emanemos energia, luz. Vamos dedicar também muito amor, muita luz para os nossos familiares, aparentados, aqueles que estão mais próximos de nós. Não nos esqueçamos daqueles que estejam em cárcere, que estejam hospitalizados, em manicômios ou orfanatos, crianças sem pais, porque os pais estão numa prisão e elas estão em orfanatos. Todos merecem um tiquinho da nossa atuação, que a eles chegará com certeza. Pedimos licença para fazer uma oração por nós mesmos, com aquilo que está mais quente no nosso coração, na nossa mente, afastando as nossas preocupações, os nossos medos. E pedindo neste momento de final de ano que uma luz se abata sobre o planeta Terra, em homenagem ao nascimento de Jesus, que comemoramos há alguns dias, e que no próximo ano possamos ter essa luz ao nosso redor, permitindo que possamos ajudar a quem necessita, de alguma forma, fazer o bem, nos tornarmos pessoas melhores, nem que seja um tequinho de nada. Já é amor. Que Deus, nosso Pai, nos permita ter uma ótima passagem de ano. Que no próximo ano possamos estar firmes no nosso propósito de estudo, de crescimento na doutrina espírita, principalmente ajudando ao nosso próximo. Que nos seja permitido ter um ano de muita saúde, de alegrias possíveis, de força para enfrentar as adversidades que aparecerem. Que possamos lutar e vencer. E assim, desde já agradecendo por esse finalzinho de ano e pelo ano que teremos, rendemos graças a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que assim seja. Obrigada. Vocês tomarão passe agora, né? Será na Câmara, certo? E não esqueçam, depois, de usufruir das benesses da água fluidificada lá na mesa. Obrigada.